Olá, sexto ano B. Espero que estejam todos bem. Para quem não lembra, para quem não me reconhece, eu sou o Leonardo, professor de ciências de vocês. Vocês estão aqui na página do Google Sala de Aula de Ciências, é lógico que eu sou o professor de ciências. Estou gravando essa aula aqui para a gente começar o segundo bimestre. Sejam bem-vindos ao segundo bimestre. Como vocês já sabem, semana passada foi o conselho de classe de vocês e a gente encerrou o primeiro bimestre. E também a gente encerrou o conteúdo do primeiro bimestre. Então, para eu não ficar reciclando vídeo aulas, para a gente não ficar assistindo aulas antigas, como foi o primeiro bimestre, eu estou decidindo gravar as videoaulas desse bimestre agora. Então, todo o Google Formulário, antes tinha uma aula ou tinha alguns vídeos. Então, de agora em diante, eu estou me comprometendo a gravar esses vídeos. Por quê? Para que as aulas fiquem mais atuais e mais tranquilas, né? Algumas das videoaulas do CMSP são muito longas, ou vocês já viram, porque são às vezes do ano passado. Então, para ficar algo mais atual e mais interessante, eu decidi gravar as aulas. No primeiro bimestre, eu estava colocando os vídeos porque a gente não sabia se a gente ia voltar para a sala de aula, se a gente não ia voltar. Tinha aquele sistema de revezamento e depois mudou tudo. Então, eu não quis gravar no primeiro bimestre porque eu não sabia o que vai acontecer. Agora, como as coisas parecem estarem mais definidas, parece que a gente vai ficar mais remoto do que na aula mesmo, né? Lógico que isso pode mudar com o passar do tempo. Eu tô decidindo gravar essas videoaulas aqui. Tranquilo? Então, só recapitulando, essa videoaula é essencial para você responder as perguntas que estão aqui embaixo no formulário. Se você está me assistindo pelo link do formulário do Google Sala de Aula. Beleza? Então, você assiste essa aula até o final e consegue responder as duas questões que estão aqui para realizar essa atividade. Como que vai funcionar essas aulas? Essas aulas elas são aprofundamentos da aula do centro de mídias. Então eu sempre vou trabalhar a habilidade do centro de mídias que foi trabalhada anteriormente com vocês. Então a habilidade para começar o segundo bimestre, a primeira habilidade do segundo bimestre que o centro de mídias está trabalhando e que eu também estou trabalhando é relacionado à nutrição, é relacionado à alimentação. Então, quem assistiu a aula da semana passada do Centro de Mídias, viu que eles estavam falando sobre comidas típicas, né? Estavam falando sobre as comidas caipira, comida do interior, né? Comida dos povos nativos, comida dos povos que migraram, comida da cidade de São Paulo, né? Então, eu vou falar aqui na minha aula não sobre isso, porque eles já falaram no Centro de Mídia. Eu vou tentar trazer algo mais aprofundado nessas aulas que a gente veria na sala de aula. Então, a gente vai começar a falar sobre nutrição. Nutrição é uma área das ciências que não está interessada só em dietas, como popularmente a gente conhece, né? Muitas vezes a gente fala sobre ir no nutricionista, né? As pessoas, para rever a dieta, para perder peso, mas a nutrição nada mais é do que uma área da ciência que está tentando entender a composição dos alimentos e entender como essa composição reage no nosso corpo e entender quais são os nutrientes que são essenciais para a vida, para o funcionamento. E como que a gente balanceia, né? Eu nem sei se essa palavra existe, mas como a gente tem uma alimentação balanceada para que esses alimentos façam bem para o nosso corpo, beleza? Então, nessa aula, a gente vai ver alguns tópicos sobre nutrição. A gente vai ter uma introdução à nutrição, que é muito importante para o nosso bem-estar. Não só para a gente. Não é só um estudo que é só para a escola. Na verdade, é um estudo que a gente pode carregar para toda a nossa vida. Porque a alimentação é essencial para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Então a gente vai ver por que nos alimentamos. Esse vai ser um dos tópicos da aula de hoje. O que são macromoléculas, que são os nutrientes, né? Quais são os nutrientes essenciais para a nossa vida? E se existe comida de verdade e comida de mentira. Então, primeiro, por que a gente se alimenta, né? O nosso corpo, ele precisa realizar uma série de atividades durante o dia a dia. Então, por exemplo, agora que você está me assistindo aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, não sei onde você está me vendo, no celular, na televisão ou no computador,
o seu corpo está fazendo uma série de atividades, né? Você está pensando, você está tentando prestar atenção, ou você já desistiu de prestar atenção da aula e está pensando em outra coisa, ou você está andando pela casa enquanto assiste, você, sei lá, tá lavando louça, tá tomando café. Seu corpo está fazendo uma série de atividades. E para fazer essa série de atividades, ele precisa de uma série de nutrientes. Ele precisa de energia, ele precisa de vitamina, ele precisa de sais minerais, ele precisa de ferro, sódio, cálcio. Ele precisa de uma série de coisas. E aonde a gente acha essas coisas? Através, principalmente, da alimentação. Então, a alimentação serve principalmente para colocar nutrientes no nosso corpo e para que o nosso corpo faça algo com esses nutrientes, transforme esses nutrientes ou ele use esses nutrientes como eles vêm naturalmente. Então, por exemplo, para gerar energia, como a gente vai ver, o nosso corpo pega alguns nutrientes da natureza e quebra eles e transforma eles em energia. Mas tem outros nutrientes que a gente se alimenta e eles vão ser usados, vai precisar de ser transformado no nosso corpo, beleza? Então o nosso corpo precisa de uma série de nutrientes que ele mesmo pode criar, tem isso também. O nosso corpo pode criar nutrientes naturalmente, mas muitas das vezes eles precisa de um combustível, precisa de algo externo para começar a criar esse nutriente dentro dele mesmo. E é por isso que nós precisamos da alimentação. A alimentação não está associada só com algo prazeroso, né? Porque é muito bom se alimentar, né? A gente come um alimento gostoso, a gente se sente bem, né? Se sente reconfortável, se sente melhor. Todo mundo tem um alimento que recorre quando tá meio triste, meio deprimido. Ah, vou comer tal coisa porque eu me sinto feliz. O alimento tem esse parte mesmo, mas ele não é só isso. O alimento, ele é algo essencial. A alimentação é sobrevivência. A gente precisa de uma série de nutrientes e se a gente não se alimenta com essa série de nutrientes, a gente tem problemas de saúde. A gente tem problemas como anemia, a gente tem fraquezas, a gente tem uma série de problemas de saúde que pode ser causado por falta de alimentos. A gente tem déficit de vitamina que nos faz mal. A nossa imunidade pode abaixar se a gente não se alimentar adequadamente. A gente sente uma série de coisas através de uma falta de alimentação. Então, o que são macromoléculas? Macromoléculas não são nada mais do que os nutrientes que eu estou falando. Então, a gente já viu em algumas aulas, bem por cima, que tudo que tem no universo é feito de átomos. Não sei se vocês lembram. Átomos são essas bolinhas pequenas, tipo essa bolinha amarela e bolinha verde. E a gente tem uma série de átomos no universo. A gente tem oxigênio, a gente tem carbono, a gente tem nitrogênio, a gente tem hidrogênio. E quando esses átomos se juntam, eles formam as coisas que a gente está vendo, beleza? Então, o ar que a gente respira é quando um átomo de oxigênio se junta com outro átomo de oxigênio, fazendo o gás oxigênio. A água que a gente bebe é quando um átomo de hidrogênio. Eita, desculpa, meu fone caiu aqui. Acabei batendo nele. Então, a água é quando dois átomos de hidrogênio se juntam com um átomo de oxigênio. E isso são moléculas. Quando os átomos se grudam, eles se transformam em moléculas. E existem as macromoléculas, que são os nutrientes que geralmente a gente precisa. Que são moléculas muito grandes, por isso o nome macromoléculas. Os nutrientes que são, a maioria desses nutrientes que são essenciais para a nossa vida são macromoléculas. São nutrientes muito grandes que são extremamente necessários para a nossa sobrevivência. E a gente vai ver hoje nessa aula os principais deles. Então, o primeiro nutriente essencial para a nossa vida é a água. Então, a gente sempre fala, temos que beber água, a gente tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Você precisa se abastecer de água frequentemente durante o seu dia. A água é essencial. Por que a água é essencial? A água é essencial porque ela é o que a gente chama de solvente universal. O que é um solvente? Solvente é um líquido que tem a capacidade de solubilizar algo. Eita, professor, me perdi ainda mais. Eu não sabia o que é solvente, agora não sei ainda mais. Solubilizar nada mais é do que diluir.
Então, por exemplo, a gente faz solubilização no café da manhã. Se você está tomando café da manhã, você acabou de solubilizar algo. Por exemplo, se você está tomando Toddy, leite com chocolate, você pegou uma caneca, colocou achocolatado, ou chocolate, e colocou leite. Algumas pessoas podem até colocar água. Não sei se colocam água. Mas o que acontece com o leite? O leite faz aquele chocolate em pó desaparecer, diluir nele. Isso que é solubilizar. Solubilizar é quando um líquido consegue desaparecer com o sólido. O sólido, ele vira parte do líquido. Você não consegue ver o líquido mais. Então a água é um solvente que a gente fala que é universal. Ele consegue fazer isso com quase todas as coisas. Quase todas as coisas solubilizam em água. Quase todas as coisas, a água é um solvente. Então, se a gente mistura o chocolatado, se a gente mistura o açúcar, se a gente mistura o sal, a gente mistura várias coisas. Isso de solubilizar pode acontecer com líquidos também. E quando eu falo que quase todas as coisas, é que tem algumas coisas que não solubilizam em água, como por exemplo o óleo. A gente usa muito esse exemplo de que quando a gente mistura água e óleo, a água não se mistura com a água. O óleo não se mistura com a água. Desculpa, eu confundi. Então a água é esse solvente universal. Então a maioria dos nutrientes que precisam ser solubilizados no nosso organismo é feito com água. E ela também vai ser responsável pelo transporte. Então ela solubiliza esses nutrientes e também transporta ele. Porque muitos desses nutrientes são transportados pela nossa corrente sanguínea. E a corrente sanguínea é feita praticamente de água. E além disso, a água é 70% do nosso corpo. A gente é composto muito de água. A gente precisa de água para sustentar os nossos organismos, as nossas células. As nossas células são compostas por líquido, os nossos órgãos. Todos do nosso corpo precisa de água para se sustentar. Não é à toa que quando a gente fica sem tomar água, a pele começa a ressecar, se a gente ficar muito tempo sem água, logicamente, né? O corpo começa a perder água e ele começa a perder uma série de funções que são vitais. Então a água vai ser fundamental por esses fatores. O segundo nutriente que é fundamental para o nosso corpo são os carboidratos, também conhecidos como açúcares. Ah, professor, o açúcar que a gente coloca no café, no achocolatado, no suco, também. O açúcar que a gente fala popularmente é esse açúcar de cozinha, né? O açúcar que a gente usa para adoçar as coisas. Mas dentro da ciência, dentro dos carboidratos, existem uma série de açúcares. Várias coisas podem ser chamadas de açúcar. E esses açúcares, geralmente, a gente encontra eles principalmente em massas. Em outros lugares também, mas principalmente em massas. Então, no pão, no macarrão, em grãos também, como arroz, amendoim. Em uma série de outras coisas a gente acha os carboidratos. Qual é a principal é, função do carboidrato dentro do nosso organismo? Por que a gente precisa do carboidrato dentro do organismo? Para gerar energia. Então, as suas atividades diárias precisam de energia para acontecer. Elas precisam de energia para serem realizadas. Você precisa se movimentar, você precisa mexer os seus músculos, você precisa falar, você precisa fazer exercício, você precisa ir para a escola, você precisa pensar, você precisa prestar atenção nessa aula agora, você está gastando energia. Seu corpo está gastando energia para fazer essas atividades. E de onde ele tira essas energias? Principalmente dos carboidratos. Beleza? Então, nosso corpo, junto com o processo de oxigenação, junto com o oxigênio que a gente respira, a gente vai quebrando esse carboidrato com a mastigação, com a digestão, e vai usar ele para a gente gerar energia no nosso corpo. Tranquilo? Eita, derrubei o fone de novo. A gente vai ver mais sobre os carboidratos lá para frente quando a gente for falar de célula, quando a gente for falar de produção de energia em si. Segundo macronutriente que a gente precisa no nosso corpo é as gorduras. As gorduras, elas possuem diversas funções.
Elas não, em nós não necessariamente, mas em muitos animais ela tem a função de proteção. Tem muitos animais que se protegem, criam uma resina, uma camada protetiva com gordura. No, nos seres humanos, as gorduras têm principalmente o objetivo de serem reservas de energia. Elas possuem outras funções corporais, mas elas principalmente são reservas de energia. O que isso quer dizer? O corpo, ele produz energia em primeiro momento com o carboidrato. Mas, se não tiver carboidrato disponível, por exemplo, se você ficar muito tempo sem se alimentar, o corpo ele vai buscar energia em outro lugar. Por exemplo, um carro. O carro, não sei se todo mundo sabe, mas ele tem um tanque reserva, né? Que é um tanque para quando acabar o combustível primário. Então, muitas vezes acontece que a gente está andando de carro com nosso pai, nossa mãe, nosso tio, ou alguma pessoa, aí fala, eu preciso abastecer, o carro está na reserva. Essa reserva, geralmente, ela tá lá só para você conseguir ir pro posto antes que cabe toda a gasolina do seu carro, para você conseguir se locomover. As gorduras são mais ou menos assim. Então, acabou os carboidratos do seu corpo. Você não vai conseguir se alimentar, mas você precisa de energia ainda. Você não pode parar de se movimentar. Você, por exemplo, foi no centro fazer compras, ou foi passear, foi fazer um turismo, foi fazer uma caminhada, foi fazer uma trilha, e você vai demorar para chegar em casa. Seu corpo ainda precisa de energia, ele precisa chegar em casa. Ele vai para a reserva dele, para você dar tempo de você chegar até ir à sua casa ou até um restaurante e se alimentar. E essa reserva é as gorduras, principalmente as gorduras. Elas funcionam como reserva de energia para o seu corpo. A próxima macromolécula que a gente tem são. Deixa eu ver se é a última. É a última macromolécula importante que eu vou falar hoje. São as proteínas. O que são as proteínas? Então, eu falei de diversos processos. Eu falei de processo de movimentação do corpo, eu falei do processo de que o nosso corpo precisa se alimentar, que o nosso corpo precisa pensar. As proteínas são macromoléculas que vão atuar nesses processos. Então, quando o meu corpo está produzindo energia, eu preciso de proteínas para me ajudar a produzir energia. Quando o meu corpo está se protegendo contra uma doença, por exemplo, eu preciso de proteínas que ajudam a células de defesa do meu corpo. Quando o meu corpo está movendo o músculo, por exemplo, eu tenho proteínas que fazem essa movimentação do músculo. O músculo ele não se movimenta sozinho. Ele precisa de, desculpa, aqui. Ele precisa de uma série de proteínas, entre elas a actina, que faz com que os músculos se movimentam. Então, o nosso movimento, o nosso andar, o nosso caminhar, ele é feito por conta de proteínas. Gasta energia também, mas essa energia gasta só faz efeito quando eu tenho proteínas para ter a locomoção também. As proteínas, muitas dessas proteínas são conhecidas também como vitaminas. Nem todas as proteínas são vitaminas, mas muitas delas são vitaminas que a gente conhece popularmente. E essas proteínas estão em praticamente todos os processos do corpo. Desde o pensar, desde o falar, desde o se mover, existem proteínas que estão nesses processos. E essas proteínas, elas podem ser produzidas pelo corpo, como elas também precisam ser ingeridas. Existem proteínas que a gente produz, como a actina, a miosina, que são proteínas da movimentação muscular que eu falei, como existem proteínas que a gente não produz e precisa se alimentar delas. A gente precisa ir em alimentos para conseguir essas proteínas, porque o nosso corpo não produz de jeito nenhum. Ou o nosso corpo precisa de ajuda para produzir. Então, por exemplo, nessa pandemia, você tem ouvido falar muito sobre a vitamina D. A vitamina D a gente pode encontrar em alimentos, mas nosso corpo também precisa de. Ele pode produzir vitamina D também. Ou auxiliar no processo de produção de vitamina D. Só que para a gente ter esse processo de produção de vitamina D no nosso corpo, a gente precisa tomar sol. Não ficar 5 horas no sol, mas tomar pelo menos de meia a 1 hora de sol. A gente precisa estar exposto aos raios de luz solar para o nosso corpo produzir proteínas, as vitaminas D.
que são importantes para nossa pele. Então, o nosso corpo ele consegue produzir proteínas, mas muitas das proteínas estão nos alimentos. A nossa principal fonte de proteínas é a proteína animal. Então, a gente se alimenta de carne, a gente se alimenta de peixes, frangos e carnes vermelhas, principalmente pela grande quantidade de proteínas que estão nela. Mas elas estão em outros lugares. Elas estão no arroz, estão no feijão, estão no ovo, estão em diversos outros lugares, estão no leite. A fonte animal foi a mais rica delas. Então, no seu prato, quando você coloca arroz, feijão e carne, ou arroz, feijão e ovo, todos esses alimentos possuem proteínas, mas o ovo, o frango, o peixe, a carne, geralmente ela é um pouco mais ricas em proteínas. Tudo bem? Mas será que todos os alimentos que existem no mundo possuem esses nutrientes? Eles são nutritivos? Eles têm alguma função no nosso corpo? E aí que a gente entra no assunto da questão dos alimentos de verdade e os alimentos de mentira. O que acontece? Com o processo de industrialização da nossa vida, seja com as fábricas, a gente começou a ter alguns produtos que eles não são naturais. São produtos que são fabricados artificialmente, que são os produtos que a gente chama geralmente de ultraprocessados. E muitas das vezes esses produtos, eles são muito, vão bem no paladar, eles são muito gostosos de se alimentar. O nosso paladar gosta muito deles, mas infelizmente muitos desses produtos, eles não possuem os nutrientes necessários para o nosso corpo. E qual que é o problema disso? É que muitos desses produtos são utilizados, às vezes, para substituir uma alimentação saudável e necessária. Muitas das vezes, em vez de a gente almoçar um alimento, uma comida, vegetais, a gente acaba almoçando esses produtos. A gente acaba almoçando um pacote de bolacha, um pacote de batata frita e tomando refrigerante. O que eu tô querendo falar aqui, o que a gente vai falar aqui nessa aula, não é a demonização desses produtos, que tem que tirar esses produtos do mercado, nunca mais ver na sua vida. Não, é só alertar para a gente poder entender que esses produtos, eles não são nutritivos para o nosso corpo, assim como uma alimentação de produtos que eu tô falando aqui, de produtos de verdade ou produtos naturais. Então, esses produtos, eles muitas das vezes são recheados somente de açúcares e gorduras, por exemplo. Como é o caso de uma bolacha recheada. Uma bolacha recheada que a gente pega no mercado, se a gente for ver as informações nutricionais dela, a gente vai ver que eles só são basicamente açúcar, gordura e sal. Quase não tem proteína, quase não tem carboidratos necessários para pode ter muito açúcar, né, um carboidrato, mas muitos desses alimentos quase não têm carboidrato, só estão gorduras com sal, como por exemplo de alguns alimentos doces. E às vezes só são puro açúcar, não tem nem gordura, nem proteína, nem outros tipos de nutrientes que a gente precisa. Então, esses produtos, que são os que eu estou falando aqui de ultraprocessados, que são esses produtos como bolachas recheadas, batatas fritas, refrigerantes, são produtos que não cumprem papéis nutricionais importantes. Eles não podem substituir a nossa alimentação tradicional, porque se a gente só se alimentar desses produtos, a gente está fazendo não tá se alimentando de todos os nutrientes necessários para o nosso corpo e para as nossas necessidades. Por isso que nos tempos atuais se fala tanto sobre reeducação alimentar, sobre nutrição, sobre outras coisas. Mas através das aulas a gente vai conversando mais por exemplo, esse assunto. Meu tempo já tá indo. Já passei até do meu tempo, né? Que eu falei de 20 minutos, já tô indo para 25 minutos. Então, só em último momento falar que é por isso que é importante se alimentar corretamente. Por isso que uma alimentação, por exemplo, como o prato do brasileiro, que é muito rico em nutrientes, como arroz e feijão, salada
e uma mistura nunca pode substituir a alimentação por produtos industrializados ou ultraprocessados. Esses produtos não possuem os nutrientes que são essenciais para o nosso organismo. Esses produtos, eles são bons para, por exemplo, emergências. Eu preciso comer uma coisa muito rápida, eu preciso me alimentar muito rapidamente. Eu vou pra um passeio, eu vou para uma viagem muito longa, eu não tenho tempo de fazer comida. Mas eles nunca, em momento nenhum, eles podem substituir o nosso famoso arroz com feijão, por exemplo. Porque eles não possuem os nutrientes essenciais para o nosso organismo. A gente não pode se alimentar excessivamente de um nutriente. Para o nosso organismo, como a gente viu, funcionar bem, a gente tem que se alimentar de vários nutrientes de forma balanceada. Por isso que se fala tanto de alimentação balanceada. A gente não pode comer, como eu falei, tem bolachas que só são gorduras e carboidratos, só açúcar e carboidrato e gordura. Não tem proteína, não tem gordura, não tem água suficiente. A gente precisa ter todos esses nutrientes suficientes. A gente precisa de água, a gente precisa de carboidratos, a gente precisa de proteínas, a gente precisa de açúcar, a gente precisa de gordura. A gente não pode escolher só dois deles, ou só um dele, ou só três deles. A gente precisa se alimentar de maneira balanceada para que o nosso corpo tenha todos esses nutrientes de forma que ele consiga funcionar de forma saudável e de forma satisfatória. Tudo bem? Então, essa foi a introdução dos nutrientes mais básicos que a gente precisa. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade nesse assunto. Não sei quantas aulas vai ter mais ainda sobre isso. Eu vou ficar ligadinho no centro de mídias para não perder o assunto e falar de algo muito diferente do que vocês estão vendo no centro de mídias, para não confundir a cabeça de vocês. Tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Espero que a aula tenha sido boa de alguma maneira. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, pergunte no Google Sala de Aula, pergunte no Centro de Mídias. Eu estou sempre assistindo as aulas lá do sexto ano no Centro de Mídias. Me pergunte, me mande e-mail. Eu estou à disposição de vocês para responder dúvidas e questões. Beleza? Então eu fico por aqui. Um abração para vocês e a gente se vê na próxima aula, pessoal. Falou!